Pode colocar ali para mim Jeremias 20, por favor? Versículo 9 para mim. Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu peito, no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto, tentando contê-lo, e não posso mais. Irmão, nessa noite eu queria começar com uma pergunta, para a gente poder entender como que Jeremias chegou nesse versículo, como que Jeremias chegou falando isso no capítulo 20, depois de tantas coisas. Isso aí. Uma pergunta hoje, para todos nós. Como que foi o nosso devocional hoje? Como que foi? Como que foi aqueles, pelo menos 10 minutinhos que ficamos com Deus hoje? Como foi? Qual foi a passagem hoje que Deus te deu? Qual foi o louvor ou os louvores que cantamos hoje, ouvimos no nosso devocional? Como foi? Lá, quando acordou, na hora do almoço? Ou agora, antes de vir para cá? Como que foi o nosso devocional hoje? A gente ouviu alguns louvores aqui que a gente pode ouvir em casa. A gente está lendo um versículo aqui que a gente pode ler em casa. Como foi? Como tem sido? Vou deixar essa pergunta no ar. Por que dessa pergunta e por que dessa passagem de Jeremias? Porque às vezes nós, como uns bons cristãos, que somos cristãos, como eu vou falar isso sem... o Alexandre mandou ficar parado, foi mal. Como que, sendo um bom crente, que somos, conseguimos estar e vir na igreja quinta-feira e domingo, com qual expectativa, com o que a gente vem na igreja quinta e domingo? Com o que? Será que a gente vem no culto quinta e domingo, estudo domingo de manhã? Vocês vão entender onde eu vou chegar. Para passar um tempo assim, 1 ano, 2 anos, e o pastor dá a oportunidade da gente pregar aqui, como eu estou fazendo agora, ou em célula. Qual o sentido disso? Por que eu estou falando isso? Porque comigo, de tudo que eu pedi a Deus, de tudo, eu nunca pedi, grave o que eu estou te falando, eu nunca pedi para pregar, nunca pedi para ser pregador, nunca pedi isso, nunca pedi. Então eu comecei a entender algumas coisas que o Senhor estava falando comigo. De repente possa ser que seja assim com você também. Algumas coisas que você pensa em fazer, que você não gosta de fazer, que você não tem vontade nenhuma de fazer, possa ser que isso seja Deus falando contigo. Todos aqui sabem, se não a maioria sabe, eu não gosto de gravar vídeo, eu não gosto de tirar foto.
Mas foi passando o tempo, o que eu entendi? Que eu não era um pastor, eu não ia ser um pregador. Eu nasci para isso aqui. Eu nasci para isso aqui. Eu entendi isso em Deus. E como que eu entendi isso? Não é somente desprezando, não. Não foi somente aprendendo com o pastor, com quem tomava conta de mim na época, com o Tony, com a Aninha, quando eu fiz o curso de casal. Tudo isso contribuiu. Tudo isso contribuiu. Mas isso não foi o suficiente para me segurar até aqui agora. Foi preciso uma entrega, sem vontade nenhuma. Foi preciso uma busca, sem interesse nenhum. Mas eu sentia no meu coração que Deus estava me chamando. Eu tinha visões. Não estou falando que eu tinha, porque agora eu não tenho. Eu tinha visões. Estou falando como novo. Eu via algo, eu via muitas coisas que me assustavam. E aqui você vê Jeremias, ele se negando tudo aquilo que ele não queria. Ele não tinha pedido isso a Deus. A única coisa que você vai ver Jeremias pedindo antes e depois disso aqui é a morte. Deus, ele não mata Jeremias. Ele pede a morte. Ele amaldiçoa. Amaldiçoa não, ele fala que era melhor ele nem ter nascido. Ele se recusa no ventre da mãe dele, por causa da vontade de Deus. E como que Jeremias chegou nesse ponto? A ponto de dizer: eu não queria mais falar disso. Eu não queria mais falar disso. Eu não queria mais ir para culto. Eu não queria mais profetizar. Jeremias estava dizendo que ele não queria mais ficar perto de reis. Hoje, de 100% da gente que está aqui, eu acho que 99%, se não eu vou colocar 100. Eu só não coloco 100 porque eu não posso, a única certeza de tudo é Deus. Mas 99% de todos que estão aqui dentro, eu duvido que recusaria andar com o rei, ter mordomia, ser oferecido milhões de reais, ser oferecido os melhores lugares para morar. Eu duvido que com tudo isso, alguns de nós aqui pediria a morte. Eu duvido que alguns de nós ia olhar para a situação que está, como Jeremias estava, e falar assim: cara, eu prefiro morrer. Eu só vejo destruição, só vejo desgraça, e as pessoas só querem me levar para lugar bom. Eu não consigo ver nada bom ali. Tudo que eu olho está ruim. Eu olho para cá, precisa melhorar. Eu olho para lá, precisa melhorar. Sabe o que causou isso em Jeremias? A presença de Deus. O que eu aprendi com o tempo foi que a presença de Deus, ela pode até nos trazer algumas coisas boas, mas na maioria das vezes ela tira tudo que é de bom para mim e para você. Não é de Deus. Estou falando tudo aquilo que a gente olha e pensa assim: isso aqui é bom para mim. Com o tempo eu fui aprendendo. Se estiver muito bom para você, se você estiver muito confortável onde você está, se tudo está andando muito bem para você, como disse o Tony aqui, se você não está sofrendo nenhum acidente de carro, se você não está sentindo nada, se nada está fazendo efeito, se você vem para o culto quinta-feira, se você vem para o culto domingo, se você vem para o estudo, se você vai e você continua, você está achando isso uma maravilha, deixa eu te dizer um negócio, está tudo errado. Com quem? Com a igreja? Não, contigo e comigo. A presença de Deus, ela não nos dá conforto. A presença de Deus, ela não nos traz somente benefício. A presença de Deus, ela não te dá somente dinheiro. A presença de Deus, ela não vai somente te colocar em lugares que você vai se achar alguém. Não vai. Quando você entra nessa presença de Deus, ela começa a arrancar tudo de você.
Por isso que alguns de nós, quando se converte, a palavra de todos é: se eu soubesse, eu não teria feito isso. Estava muito bom aqui onde eu estava. Estava muito bom aqui, eu enganando, algumas mentirinhas escondidas. E quando você coloca tudo às claras, você pensa assim: agora Deus vai me abençoar. Você começa a perder o dobro. Seu prejuízo é maior. E vai passando o tempo, você começa a perceber que a sua lascívia ela aumenta, a sua mentira ela triplica. Se isso não está acontecendo com você, você está confortável. Se às vezes você olha para você e não sente nojo do que você pensou o dia todo, se está bom para você, se hoje você está me ouvindo aqui e você não está lembrando que você não pediu perdão a Deus em nenhum momento hoje, você está no lugar errado. Porque se você tivesse pelo menos querendo sentir de novo aquilo que você sentiu algumas vezes, agora você estaria aí pensando assim: eu pedi perdão a isso a Deus hoje, a isso, mas faltou isso aqui. Se isso não acontecer conosco, não vai adiantar evangelismo, não vai adiantar leitura, não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque se adiantasse, não estaria escrito assim, ó: vocês farão obras maiores. Você tem noção disso? Que o dono da nossa vida, que o rei do nosso coração deixou escrito que faríamos obras maiores do que a dele. Irmão, não tem algo, não existe nada, não existe nada. Possa ser que você agora não entende, mas você vai entender depois tudo que eu estou dizendo aqui. Nada vai satisfazer você, nada. Não vai ser o concurso público que você está estudando, não vai ser o curso que você vai fazer, não vai ser a faculdade, não vai ser a empresa que você quer abrir, não vai ser a música que você vai cantar, não vai ser as pregações que você vai fazer, não vai ser as células, não vai ser o amigo, não vai ser casamento, não vai ser namoro, não vai ser noivado, nada. Nada vai fazer você lembrar do tanto de quanto você vai lembrar da presença de Deus. Eu ouso te falar um negócio. Você e eu precisamos estar mal com Deus. Muito mal. Mal. Mas é mal a ponto de ficar preocupado, desesperado com aquela passagem que se lembra daquela passagem. Aquele que conheceu, se cair, é quase impossível de se levantar de novo. É quase impossível. Lembra do que está escrito? Que o amor de quase todos. Possa ser que você esteja sentindo um pouco desse esfriamento. Se você não correr agora desesperado para essa presença de volta, você vai passar o resto da tua vida dentro da igreja, convertido, fazendo as mesmas coisas, pedindo os mesmos perdão, ganhando o mesmo dinheiro ou até mais dinheiro, achando que é Deus que está fazendo e você está perdido. Poxa, Fábio, tu está embolando mais minha cabeça. Não estou embolando tua cabeça, eu estou falando é de Deus. Eu estou falando que se você tirar um tempo com Deus, a tua vida entra no eixo. Você vai saber por que você está aqui, você vai saber o porquê desse culto, você vai saber o porquê desse evangelismo, você vai saber o porquê que a presença de Deus causou tanto dano em Jeremias, em Paulo, em Elias, em Eliseu.
Por que às vezes a gente repete algumas coisas? Porque às vezes a gente imita Paulo. Paulo, em Filipenses, capítulo 3, no versículo 1, ele fala assim, ó, eu não tenho problema de repetir de novo. Porque o problema não era o Paulo. Paulo não estava preocupado com o que estava acontecendo. Paulo estava preocupado com a presença de Deus. Paulo estava desesperado. Paulo estava convicto do que ele queria. Paulo entrou na cidade de Atenas, onde a maioria só filósofo. Paulo estudou filosofia. Paulo foi quase um filósofo. Paulo ganhou um monte de gente. Quem andava com Paulo não entendia nada. Uma hora Paulo fazia uma coisa, daqui a pouco ele fazia aquilo que ele falava que não ia fazer. Ele estava fazendo e tudo ficava tranquilo. Não era o que acontecia externamente, não era o que estava acontecendo com as pessoas ali que mudava. Era o que Paulo tinha na mente, era o que Paulo carregava. É o que eu e você carrega, é o que eu e você tem. É a presença de Deus. Aonde eu e você chega, às vezes você não vai precisar falar. Mas a presença de Deus precisa falar. Não a sua voz, a sua vida. Eu estou 2 anos no mesmo lugar, trabalhando. 2 anos, eu nunca preguei. Eu nunca li um versículo lá. Nunca li. Nunca. Passou um tempo agora, eles pedem. Para mim, eu não falo. Porque eu conheço... porque eles não precisam. Só que eles precisam primeiro de arrependimento. Tem lugares que a gente vai olhar e vai ver, ali precisa de arrependimento como eu. Ali precisa da presença de Deus. E aí foi aquela pessoa que a gente fala assim, só falta ela se converter. Não, falta ela se arrepender. Para se converter é preciso arrependimento primeiro. Senão não vai ter. Quem diz isso? A Bíblia. Jesus que fala isso. E às vezes você pode estar pensando assim, falando aí coisas que não tem nada a ver comigo, mas teve a ver comigo, por isso que eu estou falando para você. Eu acordo às vezes chorando, às vezes eu acordo desanimado, às vezes eu acordo, parece que eu nem sou crente, às vezes eu acordo, parece que eu sou um anjo. Para a gente conseguir entrar e perceber essa presença de Deus, não é música. Não é música. Você percebe que pode cantar às vezes 10 louvores na igreja, que você continua na mesma coisa. Não vai ser a música. Vai ser a tua vida de busca. Vai ser a tua vida de amor, de paixão por Deus. E você olhar para você, quando você estiver sozinho tomando banho, você olhar para o espelho e dizer, eu amo o Senhor, Jesus. Eu pensei nisso aqui hoje, mas o Senhor é a minha prioridade. É você olhar todos os dias no espelho, você olhar e ver que tem um Senhor para tu voltar todos os dias, que Ele vai estar te esperando ali, já sabendo de tudo do que tu fez, mas você tendo que falar ali para Ele, sem vontade nenhuma. Como eu disse, às vezes hoje você não pegou nem na Bíblia. Às vezes você só pegou porque você leu alguma coisa na internet e ali tinha um versículo e você leu. Você não parou e olhou para aquilo ali e chorou com aquilo ali, com a sua vida ali. Você olhar e falar assim, como que um cara fala que ele sentiu um negócio rasgar no peito dele? É porque às vezes alguns de nós nunca sentiu a presença de Deus. Passou alguns centelhos de emoções, mas a presença de Deus mesmo não sentiu. A presença de Deus, ela nos causa medo. A presença de Deus, ela nos assusta. A presença de Deus, ela nos humilha. A presença de Deus é a pior parte do cristão, ou daquele que quer ser um cristão de verdade. É a pior parte.
Porque você corre um grande risco de ser humilhado, você corre um grande risco de ser envergonhado, não ser ouvido por ninguém, às vezes dentro da sua própria casa. Mas, se realmente for o Senhor, quando você abre tua boca, quando você dá uma direção para alguém, quando você fala algo, é notória a presença de Deus. Você sente, aquilo toma você, toma o lugar, toma a pessoa que está do seu lado, e aquilo faz com que até o seu dom saia em um lugar que não tem nada a ver, às vezes possa ser numa fila de um banco, e o seu dom ali é exercido. Às vezes você pode estar em algum lugar e você sentir muito forte aquilo ali, e às vezes você está num lugar e você não sentir nada, mas o tanto de convicção que você tem, você faz aquilo ali acontecer. Você acredita no que Deus está aqui, você acredita que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele está. E quando você persiste naquilo ali, você não sentindo nada, você não ouvindo nada, você não entendendo nada, mas na tua cabeça diz assim: eu acredito que onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está. Eu acredito que o Senhor está aqui. Eu acredito. Isso vai fazer você sentir a presença de Deus. Ela não vai vir pelo simples fato também de você achar que você está fazendo qualquer outra coisa, como eu estou dizendo, relacionada a dom. Não tem nada a ver com isso. A presença de Deus está como se fosse naquela canção. Ela vale mais. Ela vale mais. Vale a pena você quebrar de novo. Vale a pena você voltar de novo. Vale a pena você se passar como errado onde você está certo. Vale a pena você se calar quando todo mundo queria que você falasse. Vale a pena. Se não está ainda valendo a pena para você, grava o que eu estou te falando. Vai valer a pena. Por que vai valer a pena? Porque você não sabe se vai estar vivo amanhã. Todos que estão aqui dentro. Você não sabe se vai acordar amanhã. Você não dá valor, a gente não dá valor à nossa visão porque a gente enxerga. A gente não dá valor à nossa audição porque a gente ouve. A gente não dá valor à nossa voz porque a gente fala. Sai agora, vai dentro do hospital que você vai ver o que eu estou falando. Tem um amigo meu que trabalha no INCA. Ele é crente. Ele falou que vê coisas lá que ele achava que ele nunca ia ver na vida dele. E ele fala: Fábio, é difícil, mas eu persevero, eu acredito. Eu acredito porque aquelas pessoas ali estão acreditando mais do que eu. Ele às vezes chega sem fé nenhuma, sem nada, para chegar perto, como ele disse, perto de uma pessoa lá que estava sem o queixo, não tinha queixo, perdeu tudo, a coisa ruim comeu tudo. E a pessoa fala para ele assim: eu acredito que eu vou sair daqui, cara. Isso vai fechar, eu vou para casa, eu vou ficar com a minha família. E ele, cheio de saúde, com a presença de Deus, olhar aquilo ali e falar assim: ele é mais crente do que eu. E outra coisa que precisamos ter e estar convicto disso é que estamos muito longe de Deus. Estamos muito longe, irmão. Muito longe de Deus. Mas é muito longe. Pensa num lugar longe. Pensa aí num lugar longe agora. Japão. Agora pensa em uma pessoa longe de você agora. E por que isso é preciso, Fábio? A gente vê e olhar que está longe de Deus. Porque é isso que me guarda e guarda você. Porque o dia que eu e você achar que estamos perto de Deus, acabou. Eu pensava, Fábio, que quando passasse o tempo, 1 ano, 2 anos na igreja,
eu ia ser mais fervoroso, eu ia perder a vergonha toda, eu ia ser cheio da presença de Deus, eu ia saber de tudo do que estava escrito, eu ia ler não sei quantos livros, eu ia... Passa o tempo. Se a tua fé, todos os dias, não for revigorada pela presença de Deus, cada vez que você lê, você vê a Bíblia gigante. E às vezes você lê assim, você fala assim, caraca, maluco, estou muito longe de Deus. Muito longe de Deus, você está muito longe, você lê e lê e você fala assim, eu estou longe de Deus. Eu preciso ler Gênesis de novo. Igual eu lembrei ontem. Caraca, eu estou muito... Porque eu sempre leio o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, sempre leio. E ontem eu falei assim, caraca, eu estou longe, eu estou muito tempo quando eu leio Samuel e 1 Samuel. Eu sei que é porque eu estou lendo um livro lá que fala muito das cartas de Paulo. Mas ontem eu me dei conta, quando eu estava orando, eu falei assim, cara, eu estou muito longe. Eu não li Samuel ainda esse ano. Eu orando por algumas pessoas que um dia estava aqui e pensava que por elas ser nova, elas não me levavam até Deus. Eu fui lembrando de pessoas. Eu lembrei do Vitinho, do primo nosso. Chegou o tempo que o Vitinho gostava muito do Vilas Boas. E depois eu não sei quem falou para o Vitor ver o Judá Bertelli, porque não foi eu. Daqui a pouco o Vitinho chegava para mim todas as vezes, muitas das vezes o Vitinho chegava para mim e falava assim, aí Fábio, hoje eu vi, cara, quando ele cantou aquela música assim, ó, Deus está aqui, Fábio. Eu lembrei orando por ele. Quando ele falava, Deus está aqui, Fábio, eu senti a presença de Deus. A presença de Deus, ela vai fazer você chorar mais. Você vai chorar mais. Por tudo, você vai chorar de felicidade, você vai chorar de tristeza, de dor. Porque a presença de Deus, ela engloba tudo. Por quê? Porque Ele é o nosso Rei. Não há outro igual ao Senhor. E nunca vai existir. Nunca. Jamais haverá. Jamais haverá outro maior que o nosso Senhor. Jamais haverá alguém que cobre, que venha cobrir ou tampar esse buraco que você tem. Porque às vezes você está sofrendo por algo e você coloca esse buraco aí como se fosse... Não sei nem se existe essa palavra, intampável. Mas eu te falo uma coisa. Busca Deus. Busca a presença de Deus. Você vai ver que esse buraco fica pequeno. A presença de Deus cobre tudo. A gente precisa se encaixar no que tem acontecido agora. Chegou um tempo novo, irmão. Não é um tempo novo para a igreja. Simplesmente para a igreja. É para o mundo. Chegou um tempo novo. Pessoas estão sedentas por Deus. Pessoas precisam de Deus. Pessoas necessitam de Deus. Pessoas que a gente olha e fala assim, isso não tem mais jeito. Era a mesma coisa comigo. Pense em você agora. Você não era ninguém. E agora Deus está fazendo você sonhar um pouco, fazendo eu sonhar. Pessoas ficavam doentes, a gente se desesperava. Hoje a gente até se desespera, mas a gente busca alguém que pode curar. E se Ele não curar, Ele já cura a ferida que Ele mesmo vai causar. Talvez por uma morte, talvez por uma doença. Ele cobre. A presença de Deus, ela cobre. A tua casa precisa. Eu entendo que você precisa chegar no culto aqui e sentir realmente. Porque é os santos que estão aqui reunidos. Então é impossível. A não ser que esteja todos nós aqui vazio. Então vai tocar música como se fosse um funk, como se fosse um pagode. Porque não é.
como diz o Theo Hayashi, a música, o louvor, ele não é um combustível para fazer com que a gente se sinta melhor. Ela é uma arma de ataque. Se ela é uma arma de ataque, eu e você precisamos entender isso. Precisamos querer isso. Eu particularmente fiz um trato com Deus. Todas as vezes que eu for falar de Deus, eu quero levar as pessoas até Ele. Não importa, a pregação foi um pouco... Não. Se eu conseguir te levar a se arrepender e para próximo, eu consegui. Eu consegui. Então, o que você quer essa noite? Que você se arrependa. Que você possa chegar um dia na sua vida e você estiver sozinho em casa, ou então com os seus problemas infinitamente grande, maior do que o de todo mundo, porque às vezes é. E você olhar para a presença de Deus e você brigar com Deus. E você fala assim, ó, eu não vou mais falar nunca mais o teu nome, porque o Senhor está fazendo eu passar por isso. Isso é vergonha para mim. O Senhor está fazendo eu passar por isso aqui. O Senhor não existe. Essas brigas entre mim e Deus, e você e Deus, precisa ter. É uma coisa que é obrigado a ter. Para nós que faz parte da igreja, chegando o dia do aluguel, precisa ter esse dinheiro, Senhor. Está me mandando não. Porque às vezes você está orando assim, o pastor vai ligar para você e falar assim, ei filhão, não tem dinheiro não. Você vai olhar, Deus, ele não me escuta não, mano. Não é possível, mano. Aí daqui a pouco aparece o dinheiro e você lembra que orou. Caraca, me perdoa, Senhor. Ih, mano. Aí você ora por alguém, não acontece nada. Aí vai outro lá, ora, acontece tudo. E você olha assim, cara, o problema é comigo. Aí pega você um dia na rua, suado, trabalhando. Você bota a mão em alguém, a pessoa é curada, e você lembra, caraca, como eu disse no começo, o que eu faço agora, você não entende. Você entenderá depois. Uma hora você vai entender. E você vai sentir falta. Você vai se arrepender por ter passado o tempo. Porque para alguns aqui que está com 40, 50 anos, tenha certeza, se você tiver mais uns 30, eu estou falando sério, se você tiver mais uns 30 anos de vida é muito. Calcule esses 30 anos, entrega ele. Você vai passar em concurso público, você vai ver que não é o concurso público. Você vai abrir a tua empresa, você vai ver que não é a empresa. Você vai estar trabalhando, você vai no trabalho que você quis, você vai ver que não é aquele trabalho. Não permita mais que passe o tempo e você olhe pessoas cheias de Deus e você não. Senhor, me coloca aqui. Me coloca nesse lugar. Ou então quando você estiver orando na sua casa, faça o seu devocional todos os dias. Porque você vai se arrepender disso. Você vai se arrepender de você não fazer. Você vai se arrepender do que você não tem feito para Deus. Eu estou falando para você de coisas que eu passei e passo. E às vezes ficar 4 dias, uma semana, sem orar, sem ler, sem buscar Deus, e tudo continuar normal, tudo fluindo, ou até às vezes melhor. Aí aquela semana você está orando, se arrependendo, então você lembra da semana passada, você fica desesperado. Por que eu não fiz isso, Senhor? Por que eu não li mais? Por que eu não orei mais? O que vai ser preciso fazer? O que é preciso, Senhor, eu fazer para o Senhor vir?
O que é preciso? Pergunte isso para Ele. Não aqui, mas em casa. Busque, bata, insista, vai. Ele vai dizer. Ele vai dizer. A ponto de chegar e você querer falar para outras pessoas. Como eu disse, há um tempo novo. Aqui não queremos que um só vá, que um só se encaixe, ou que um só fale, ou que um só tenha a presença de Deus. Não. O sonho de quem está com a presença de Deus é que todos tenham isso, que você tenha isso, que você experimente isso, que você se aprofunde nisso, que você bata nisso, que você insista, que você entre, que você vá. Se não for por oração normal, vai na de línguas. Mas eu não sou batizado, mas faço alguma coisa. Procura alguém. Cara, o que eu faço para me ficar cheio de Deus? Eu preciso ficar cheio de Deus. Eu preciso ter a presença de Deus. Eu quero ir para o evangelismo com vocês, mas com a presença de Deus. Eu quero botar a mão em alguém que esteja doente e eu ver, faça a prova de Deus. Coloque a mão em pessoas doentes. Faça prova com Deus. Esse ano eu estou insistindo com uma pessoa, eu e Deus. Eu estou acreditando nela. Ela é completamente viciada, mas eu falei para ela assim, eu falei para mim, no meu consciente, eu coloquei ele e falei assim, esse ano você vai largar as drogas. Ele vai largar as drogas, ele vai vir aqui. Ele, se não for aqui, mas ele vai, eu vou ver ele se batizando. Eu vou ver ele se batizando. Eu vou ver ele glorificando o Senhor. Eu vou ver com os meus olhos. Eu vou ver ele chorando, adorando o Senhor. Por que, Fábio? Por que, Fábio? Por que você insiste tanto nisso? Não tem outra coisa melhor do que isso. Não existe outra. Não existe o plano B, como dizem. Não tem. O plano A e o B até o Z é: adore o Senhor com os seus dias, com a sua casa, com o seu tempo, com a sua perturbação, com as suas preocupações, com tudo, menos com o seu pecado. Mas adore a Deus, agradeça a Deus. Não fique olhando para trás toda hora. Mas eu era assim. Não, para com isso. Aquilo foi mais do que a nossa obrigação. O nosso alvo agora é outro. É prosseguir em frente. Alcançar o alvo para aquilo que fomos chamados, que é a presença de Deus. Que você saia daqui essa noite convicto que você depende e precisa da presença de Deus. Que você saia daqui convicto que se você não buscar isso, vai passar 5 anos, você vai estar na igreja convertido do mesmo jeito, sem aquele fogo queimando em você, sem aquele choro embargado da presença de Deus, aquela presença de Deus que você chora e não tem explicação. Por que eu estou chorando? Não sei, eu estou sentindo a presença de Deus. Não tem algo superior a isso. Cristo, Ele é tudo que Deus podia nos dar. Ele é o Rei do nosso coração. Ele é o Rei da nossa vida. Ele é o amado da nossa alma. Ele é amado aqui, Ele é amado na nossa casa. Ele vai ser adorado aonde eu estiver, aonde você estiver. Ele vai ser adorado, porque a única pessoa, lembre sempre disso, a única pessoa que é digno de toda a honra e toda a glória é só Jesus e mais ninguém. Ele é o nosso Rei. A presença dele é insubstituível. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. O Senhor está aqui, irmão. Adore. Nem que você fale somente assim: Senhor, obrigado. Eu amo você, Senhor.
E se você agora está pensando assim, eu não amo, mas fala assim, Senhor, eu vou te amar. Eu te amo, Senhor, mesmo você não acreditando. Eu não estou mandando você mentir. Eu estou mandando você insistir em algo que nem você acredita. Como você não acreditava em você há um tempo atrás. E só o Senhor acreditou, por isso que você está aqui. Eu não acreditava em mim, mas Ele acreditou em mim. Eu nunca quis falar nada porque eu tinha vergonha. Eu nunca quis pregar nada, mas Ele quis que eu pregasse. Ele quer que eu fale. Ele quer que eu adore. Até a minha adoração a Ele, é Ele que me deu para me devolver a Ele. Até as minhas pregações, foi Ele que me deu para que eu pregasse para Ele, não para vocês. E isso é um bom sinal. Que Ele quer tudo. Ele quer tudo de mim, Ele quer tudo de você. Então entregue esse tudo. Entregue esse tudo. Vamos ficar de pé e tentar falar pelo menos: eu te amo, Jesus.